Esse é o programa A Vida em Foco Especial Outubro Rosa. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que me acompanha de todo o Brasil aqui pela TV Evangelizar, pelo YouTube da TV Evangelizar, TV Evangelizar Oficial. Hoje a gente preparou esse programa mais do que especial porque outubro, como você sabe, é dedicado à prevenção do câncer de mama. Por isso, nós reunimos várias profissionais da área da saúde para trazer para você desde o momento do diagnóstico até o momento da cura do câncer, porque a gente quer falar aqui sobre vida, sobre a cura, sobre superação de desafios. Então esse programa é para você hoje. E olha só, nós teremos música no nosso programa com a nossa querida Cris Beatriz. Nós teremos uma dinâmica bem participativa. Contamos com uma radiologista que é responsável justamente pelo diagnóstico. Contamos também com uma mastologista que vai falar mais do tratamento das glândulas mamárias em si. E também uma cirurgiã oncológica que vai no tratamento dos tumores benignos e também dos malignos. Sem contar histórias inspiradoras e de superação que nós teremos aqui nesse programa. Então, fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E deixa eu começar dando as boas-vindas aqui para as minhas queridas convidadas. Cris Beatriz, muito obrigada, viu, por adoçar com a sua voz e as escolhas muito boas das músicas, viu? Muito obrigada. Bem-vinda. Muito Vai obrigada. ver, ela preparou aqui, gente, um repertório especial para esse nosso programa. Agora, deixa eu sentar aqui. É para eu sentar aqui no meio, produção? Posso sentar aqui no meio de vocês, meninas? Tudo bem com vocês? Bom, aqui eu conheço algumas. Conheço a doutora Priscila, conheci as duas hoje, então vem cá, peraí que eu vou ver quem é você aqui. Doutora Marcele Munhol, certo? Mastologista. Bem-vinda, minha querida. Obrigada. Doutora Priscila Morosini, cirurgiã oncológica. Obrigada por ter me convidado. Mãe fresca. Mãe fresca. E doutora Cristiane Spadoni, médica radiologista. Muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês por estarem aqui hoje com a gente. Bom, mês dedicado, vocês sabem mais do que as mulheres, né? Tantas histórias que a gente coleciona nesse período e muitas de superação. Então, esse primeiro momento, quero começar do início mesmo, né? Acho que vai envolver bastante a radiologista, né? O diagnóstico. Como que é esse momento? Você se envolve. Eu não quero que você fale apenas da questão sair o resultado. É o todo, né? Aquela pessoa, aquela família que está ali ou aquela mulher que está ali, minha querida. Eu acho que um gancho, assim, uma coisa que você falou que é muito importante, que o diagnóstico é vida. Porque é com o diagnóstico precoce que a gente vai ter a chance de uma cura do câncer. Então, eu fico muito, assim, claro, ninguém gosta de ter um diagnóstico desse, mas, por outro lado, quando a gente consegue fazer o diagnóstico de uma lesão que ainda não é palpável, isso dá uma certa felicidade, porque a paciente vai ter um tratamento e vai ter uma qualidade de vida depois daquilo. Então, a gente tem que saber que o câncer, ele é muito comum, né? É uma doença, o câncer de mama é a doença mais comum nas mulheres. É muito comum, né? É muito comum. Até por isso que a gente tem esse mês dedicado a falar disso, né? Para falar desse diagnóstico precoce. Agora, eu queria entender um pouco esse primeiro momento ali, e fiquem à vontade, tá? Para falar da experiência de vocês. Mas esse primeiro momento do diagnóstico, ele chega de repente, por exemplo, fez o exame, já é batata, assim, já é certeza que tem alguma coisa, tem uma investigação. Como que é dada essa notícia? Eu queria saber essa parte bem prática, assim. Bom, depois da mamografia, a gente trabalha com critérios de risco.
Então, as lesões, elas têm aspectos que dão mais risco ou menos risco. Tá. Então, o diagnóstico não sai ali. Tá. Ali vai indicar se há necessidade de uma investigação maior ou não. Então, aí sim, as mastologistas, né? Então, você vai com o seu exame para uma consulta. E ali, a mastologista vai te direcionar se há necessidade de uma biópsia ou não. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Geralmente vem uma paciente encaminhada de um ginecologista ou não? O ginecologista falou, vai lá, consulta com a mastologista, porque tem uma suspeita. É assim que começa. Isso mesmo. No geral, a maioria das mulheres procura o ginecologista como seu médico, né? Porque assim, tem lá a rotina, digamos. Isso, tá lá para fazer os exames de rotina. rotina. A partir dos 40 anos, quando faz a mamografia de rastreamento, ou às vezes algum outro exame de imagem das mamas, onde foi detectada uma lesão suspeita, Aí geralmente é que ele entra. fala assim, vai lá na mastologista, na especialista de mamas, para já conhecer, já fazer esse primeiro contato, né, com o Antes de ter especialista. uma suspeita de nada. Antes de ter uma suspeita. A suspeita já tem, às vezes, no exame de imagem. Tá. Mas aí nós vamos solicitar uma biópsia. Somente com a biópsia daquela lesão que a gente vai conseguir realmente confirmar o diagnóstico de câncer de mama. Tá, então hoje a gente não tem, digamos, vamos falar de hábitos de brasileiro mesmo, né, das mulheres. Não se tem o hábito da mulher visitar uma mastologista como rotina. Isso não acontece. Infelizmente, não. Mas poderia? Poderia. Eu estimulo todas as mulheres que consultem com uma mastologista Uma vez por ano, uma ali? vez por ano, uma especialista, uma mastologista, uma cirurgiã oncológica que seja também especialista em mamas, como a Priscila, para entender sobre saúde mamária. Como cuidar das mamas, qual exame fazer, se tem risco ou não, se precisa antecipar os exames de imagem, de rastreamento. Então, é bem importante. Entendi. Até complementando, então, o que ela falou, além da importância de ter uma mastologista ou um cirurgião oncológico para chamar de seu, a idade que procura o especialista pela primeira vez. O Colégio Americano de Cirurgiões da Mama estimula e preconiza que toda mulher passe em primeira consulta com o especialista em saúde das mamas aos 25 anos. Nossa, então a gente tem muito pra melhorar no Brasil, hein? Exato. Apesar do primeiro exame de imagem, em teoria, na população, iniciar aos 40 anos, a gente fala que, na verdade, o exame de imagem de rastreio começa aos 40, mas a investigação individualizada de cada mulher, a orientação, que começa desde a escolha de um sutiã ideal, orientação de dor mamária, orientações de amamentação, de sintomas novos e também, principalmente, identificar dentro das mulheres jovens, antes dos 40 anos, quem são as mulheres de alto risco. Porque a gente tem muito diagnóstico de mulheres antes dos 40 anos. No nosso país, esse número só aumenta. A gente tem dados de um estudo de 2 anos atrás, de números brasileiros, que mostra que a gente tem uma incidência de câncer no nosso país, antes dos 40 anos, bem elevada, quando a gente compara com Estados Unidos e Europa. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para as nossas mulheres. E entender, né, doutora Cris, quem são as mulheres de mama densa, quem são as mulheres de maior risco, que iniciariam um rastreio antes dos 40, que precisam fazer um rastreio diferenciado, que às vezes vai além da mamografia. A mamografia nunca vai ser excluída, mas muitas vezes a gente precisa, inclusive com uma atualização bem recente do Colégio de Radiologia, né? A gente precisa ter um olhar diferenciado e individualizado para as mulheres no rastreio. Entendi. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu vou chamar primeiro um VT aqui sobre recidiva, né? Tem, às vezes, a pessoa ela já passou por esse problema e a questão volta. Então, a gente tem uma matéria sobre isso, aí a gente volta falando aqui com as especialistas. Oi, gente, tudo bem? Sempre um prazer falar com todos vocês que nos acompanham aqui pela TV Evangelizar. Eu estou aqui com a Viviane, conversei um pouco antes aqui com ela. É uma história de muita luta, de muita superação, mas eu vou deixar para que ela nos conte como foi passar por uma reincidiva de um câncer. Ela teve o câncer, passou pelo tratamento e a doença reincidiu. E hoje ela vai contar para nós como foi passar por esse processo e como é seguir todos os dias nessa luta pela vida, né? Viviane, boa tarde para você, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço, me sinto lisonjeada e na missão mesmo de contar a minha história para que outras mulheres também
se sintam atingidas e que busquem o caminho dos exames preventivos, né? Isso, lembrando que nós estamos no mês de outubro. Outubro Rosa é a campanha que acontece nesse mês de conscientização para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, que foi o problema pelo qual a Viviane passou e enfrentou. Viviane, como está sendo esse processo para você e o que você diria para mulheres que também estão passando por isso? Conta a sua história para nós. Bom, em 2017 eu engravidei, né? Foi uma gravidez totalmente planejada, esperada, aguardada. E quando ela fez 1 aninho, eu falei para o meu marido, agora que o leite já secou, né? Já estava mais seco já. Eu marquei uma consulta com o meu obstetra, com o meu ginecologista, fui na consulta e perguntei para ele se eu, né, podia começar a tentar ter outro filho, porque eu já estava com 35 anos e, né, queria ter 2 filhos. E ele deu o ok. E nos exames para começar a tentar engravidar, eu pedi para ele uma mamografia. Eu tinha 35 anos, não tinha sintoma nenhum, nada, eu apalpava, não sentia absolutamente nada. E eu fui fazer a mamografia e no exame veio alguma coisa lá que o médico achou suspeito. Aí ele me indicou fazer uma punção, né, fazer a biópsia. Eu fiz a biópsia, mas o médico, assim, até o médico falou, não, fica tranquila que é só por desencargo mesmo. Vamos ficar tranquilo que é só para tirar aí o peso das costas. E aí eu fiz e, para nossa surpresa, veio que era um câncer de mama mesmo. Fiz todo o protocolo de quimioterapia, caiu o cabelo e tudo aquilo que eu já esperava da doença, né? E aí chegou no período de fazer essa consulta de retorno e eu estava tranquila, estava super bem, não estava sentindo nada. E aí nessa consulta de retorno a gente descobriu que o câncer tinha recidido, mesmo eu já não tendo mais a mama. Ele recidiu na cicatriz da cirurgia. Hoje eu estou em hormonioterapia, né? Eu tenho consulta trimestral, eu sou uma paciente mais cuidada por conta da recidiva. O meu catéter, né, eu poderia já ter tirado, mas como eu sou uma paciente recidiva, eu vou ter que ficar com o catéter por 5 anos, pelo menos. E tô nessa das consultas trimestrais ainda, né, sem previsão de alta. Eu costumo dizer que a minha filha foi o meu remédio, porque nesse momento eu não me preocupei com a cirurgia, eu não me preocupei com a quimioterapia, eu não me preocupei em perder o cabelo. Eu me preocupei em apenas fazer o tratamento necessário, tudo que fosse necessário para que eu visse a minha filha crescer, para que eu pudesse ver a minha filha crescer. Porque ela tinha 1 aninho e o que mais me doía, o que mais me angustiava era pensar que ela poderia não se lembrar de mim. Ela não ia ter a lembrança da mãe dela. E eu voltava da quimioterapia, eu tinha um bebê de 1 ano me esperando em casa, que estava me esperando para dar comida, para dar banho, para trocar, para brincar. Um bebê de 1 ano que é a mãe, né? E era isso, ela foi a minha força total, assim. Eu não sei se eu teria aguentado tudo se não fosse a minha filha. Certo. E que mensagem você deixaria, né, de conscientização e também de força, de apoio para tantas mulheres aí no Brasil? A gente fala com todo o Brasil na TV Evangelizar, no programa Vida em Foco. Então, pode ter uma mulher agora ouvindo, ou uma pessoa, né, de forma geral, passando por um câncer, ouvindo a sua história, que serve de inspiração, que serve de força. Que mensagem você deixa para essas pessoas? De procurar sempre a ajuda médica, de sempre tá pedindo os exames de prevenção, né? Fazer a mamografia, fazer os exames de rotina, porque é só com exames preventivos que a gente consegue descobrir tudo muito no começo e assim aumentar as chances de sucesso no tratamento, né? E se infelizmente vier o positivo do câncer, é enfrentar. A gente não tem uma outra alternativa. É passar pelo tratamento. Não é um tratamento fácil,
mas não é um tratamento impossível. O que é a vida para você hoje? Como você vive hoje? Como você diria para outras pessoas que, olha, essa é a maneira de se viver a vida? A vida é uma delícia. A vida é muito boa de ser vivida. Eu agradeço tanto por estar aqui, por ter a oportunidade de ver minha filha crescendo. Então, a gente só dá o verdadeiro valor para a vida quando a gente quase perde a vida. E eu já quase perdi 2 vezes. Mas eu tive, não uma, mas 2 chances de continuar aqui. E eu dou valor para isso. Eu dou muito valor para isso. Enfrentamento é importante, né? Difícil segurar a onda, né, gente? A gente fica aqui tudo lacrimejando. Imagino vocês em histórias reais na frente de vocês todos os dias. Eu queria um comentário breve sobre o porquê que acontece essa recisiva do câncer. É alguma condição da pessoa? Foi algum descuido? Foi alguma resistência do corpo com o tratamento? O que geralmente explica isso? Se é que tem uma resposta, né? O que poderia falar pra gente? Normalmente, quando a gente fala em recidiva, a gente fala que todo câncer tratado está à mercê e à possibilidade de uma recidiva. Tá. E isso não tem culpa da mulher, não tem culpabilidade em relação a isso. O que a gente tem é realmente tumores que respondem melhor ao tratamento. Um dos fatores o próprio organismo, então, diretamente relacionado ao risco de recidiva é também o momento desse diagnóstico. Então, como a doutora Cristiane falou no início, a gente não fica feliz com nenhum diagnóstico, mas a gente fica feliz quando a gente pega um diagnóstico no começo, porque a gente sabe que as chances de recidiva são muito menores, as taxas de cura passam de 90% a 95% em tumores menores de 1 centímetro quando fazem o diagnóstico, principalmente em tumores que não são palpáveis, as microcalcificações que a doutora Cris encontra lá nas mamografias. Então, quando a gente fala em risco de recidiva, a gente fala em mulheres que normalmente, não é uma regra, mas fizeram diagnósticos mais avançados. Não quer dizer que uma mulher de diagnóstico avançado não possa curar, pelo contrário, mas a gente, quando fala em recidiva, a gente fala realmente num tumor de um prognóstico um pouco pior, pelas suas características individuais e também em relação ao momento que foi feito o diagnóstico. Mas a mulher tem um papel extremamente importante também em reduzir o risco da recidiva através da mudança de hábito depois do diagnóstico. A gente vai falar isso daqui a pouco. A gente vai falar sobre cura, né? Sobre esses hábitos e também sobre os exames, o tratamento em si. Então eu vou pedir licença para vocês, porque a gente vai sair já para um intervalo, mas antes eu quero mostrar aqui, ó, que é algo muito importante também que a gente vai falar, gente, é da autoestima da mulher, né? Você viu ali essa história inspiradora, que o enfrentamento é de quem? É da paciente que está ali. E se ela tem apoio, se ela tem as profissionais... Olha que eu estou aqui com perucas, né? Olha só, gente. Porque algo que muitas vezes, para nós que não estamos na pele, isso pode ser um detalhe. Mas esse detalhe faz diferença para quem está passando pela história, para ser uma história de uma reviravolta, de um sucesso. Então a gente já vai falar sobre isso também. Vamos sair com música, Cris? Vamos lá. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Segura teu filho no colo e sorri. Abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. É tempo de primavera, aqui na TV Evangelizar. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Esse é o programa
programa especial A Vida em Foco, Outubro Rosa. Muito obrigada, Cris Beatriz, por estar aqui, viu? Imagina. Nos prestigiando. Sempre Muito um prazer. obrigada. Obrigada, sempre bem-vinda. E a gente está falando hoje sobre todas as etapas, desde o momento zero de uma descoberta, um diagnóstico de câncer de mama. Agora nós vamos para o tratamento em si, os exames, se tem alguma coisa que pode influenciar a própria fertilidade da mulher. Tudo isso a gente quer responder aqui hoje, porque nós temos essas 3 grandes profissionais aqui com a gente. É um privilégio, viu, estar com vocês aqui. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Eu queria entrar nesse segundo momento falando dos exames que são necessários. Existe risco? Doutora Priscila, você que está grávida, existe algum risco? Esteve, né? Porque já nasceu, verdade. Que esteve grávida. Existe algum risco de fertilidade quando se fala em câncer de mama ou não? Na verdade, os estudos mostram que mulheres que engravidam pós-tratamento melhoram até as taxas, diminuem a chance de recidiva e melhoram o prognóstico. Ou seja, é uma bênção mesmo, né? Vem para a como uma saúde bênção da mulher. mesmo. Mas é claro que isso tem que ser individualizado. A gente tem cada vez mais estudos que mostram segurança de uma gestação no momento certo para essas mulheres. Mas daí é claro que a gente tem que falar um pouquinho também sobre planejar essa gestação antes do tratamento. Então, porque a gente tem uma alta taxa de infertilidade pós-tratamento, então a gente aumenta um pouco as taxas de infertilidade e isso tem que ser planejado em consultório. Então, nesse caso, a infertilidade ela pode acontecer quando há o tratamento de câncer. Isso pode acontecer? Sim, principalmente quando a gente está falando da quimioterapia. A quimioterapia acaba provocando ali, machucando os nossos ovários, né? Então, quanto mais forte, quanto mais tempo de quimioterapia, pode acontecer sim essa infertilidade. É uma palavra forte, mas é isso mesmo, né? Uma falência dos ovários. Por isso que, como a Priscila falou, é bem importante uma equipe multidisciplinar a partir do momento do diagnóstico dessa paciente com câncer de mama. Por quê? Porque às vezes a gente vai pensar em preservação de ovários para segurar um pouquinho durante a quimioterapia, a gente vai conversar a perspectiva do futuro, as chances dessa mulher, para que ela consiga fazer o tratamento, ter sucesso nisso e, claro, ser mãe, realizar o sonho, né, de muitas aí de ser mãe. Então, bem importante. Agora, algo que eu acho que, não sei se isso acontece, a mãe já está grávida, ela pode ter o câncer de mama ou isso é raro de acontecer? Sim, pode. Não sei, pode sim, pode acontecer sim. Gestantes, lactantes, então também. Mães que estão, né, durante a gestação, que estão amamentando, podem ter câncer de mama. Por isso que, mais uma vez, a importância da especialista das mamas para você ter sempre pertinho de você, né? Muitas mulheres, quando estão na gestação ou estão amamentando, esquecem que precisam cuidar das mamas. Claro, procuram um especialista quando tem uma infecção, uma mastite, alguma coisa, uma dor, mas não, tem que ter um exame clínico. A gente vai talvez segurar um pouquinho alguns exames de imagem, mas assim, tem que ter um acompanhamento, isso pode acontecer. Entendi. E quais que são os exames que estão envolvidos, então, para fazer esse tratamento? Tem mais algum exame além daquele clássico? Então, o melhor exame ainda para rastreamento, quer dizer, para o diagnóstico precoce é a mamografia. Sim. E ela pode ser realizada sim em mulheres, né, que estão amamentando ou mesmo em gestantes. Pode ser feito sim, na dependência, claro, da indicação do médico. Mas existem outros exames que nós podemos utilizar, né, nesse nosso arsenal, como a ultrassonografia mamária, que também é muito comum, né? Que a gente utilize, principalmente naquelas pacientes que têm a mama densa. O que é mama densa? É aquela paciente que tem mais tecido mamário do que gordura na mama. Tá? E essas têm um pouco de um aumento do risco para o câncer também. E a ressonância magnética. Então, esses são os 3 principais exames. Agora, quando se fala de fertilidade, daí nós temos um outro arsenal ainda que pode ser utilizado. Entendi. E aí se faz junto com isso, depois do tratamento, né? Fez, aí ainda é a etapa que a gente vai falar, mas depois que eliminou o risco do câncer já, a pessoa pode engravidar normalmente? Ela tem que fazer algum tipo de acompanhamento diferenciado?
vai ter o momento ideal, né? Então, por isso que aí entra a individualidade de cada caso. Vão ter casos um pouco mais graves, que a equipe normalmente, de maneira multidisciplinar, o oncologista clínico, os cirurgiões, vão definir em conjunto qual é o melhor momento daquela mulher tentar gestar. Estudos já mostram que nas mulheres que têm um tumor hormonal, do tipo hormonal, aquelas que tomam remédio por 5 ou 10 anos, algumas dessas mulheres teriam segurança em tentar pausar esse tratamento, engravidar e depois voltar. Mas isso tem que ser individualizado mais uma vez. A gestação, ela é uma bênção, ela é bem-vinda, ela inclusive diminui, como eu falei no início, as taxas de recidiva, mas ela tem que ser no momento ideal. Sim, com certeza. Inclusive, quero aproveitar, porque tem uma história muito inspiradora aqui, sobre um sonho de ser mãe, sim, após um tratamento de câncer. Eu divido com você agora. Aos 23 anos, eu descobri um câncer de mama, um nódulo na mama direita, e precisei passar, né, por todo o tratamento do câncer de mama. Meu maior medo durante todo esse processo, além de não conseguir, né, chegar à recuperação, à cura, foi o momento em que o médico disse que eu poderia ficar estéril, né, que eu poderia não conseguir engravidar depois do tratamento. E aos 23 anos, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu sempre quis muito ser mãe. E então isso me abalou muito, né? Foi um momento assim que eu precisei realmente resgatar todas as minhas forças e depositar toda a minha fé, né, de que daria certo. Não sabia quando, nem se aconteceria de fato, mas era algo assim que eu sempre lembrava, né, e pensava, meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que vai, né, que eu vou poder ser mãe? Mas eu sempre entregando e sempre pedindo para que Deus me desse essa graça, né, de ser mãe. E 1 ano e meio depois de terminar todo o tratamento oncológico, eu consegui engravidar de forma totalmente natural. E hoje meu filho tem 3 anos de idade e é a maior bênção da minha vida. Eu sempre costumo falar que para você passar pelo câncer, passar pelo tratamento, é necessário 3 pilares, né? Quais seriam esses 3 pilares? O pensamento positivo, de acreditar que é só uma fase, que você vai vencer, que é passageiro, porque o pensamento negativo você acaba atraindo muito, né? Do que você pensa, você atrai. Eu acredito muito nisso e eu vejo isso no meu cotidiano, no hospital. Então faz muita diferença. O amor, você estar cercado de pessoas que de fato amem você e você ama, que esse amor seja recíproco, porque essa rede de apoio vai te fortalecer, vão criar elos que vão te ajudar a seguir em frente, a te resgatar, te dar aquele empurrãozinho quando você não estiver conseguindo ir sozinha. E a fé, né? É muito importante a fé, porque tem momentos que você realmente sente que suas forças vão embora. Você acha que não, amanhã eu não vou acordar, eu não vou conseguir. E a partir do momento que você acredita que Deus está cuidando, que Deus está te guiando, que está te protegendo, sem explicação, né? No outro dia você acorda cheia de vida. Então, a fé, de fato, ela é um remédio, né, para o coração, é um remédio para a alma, que aliada ao tratamento clínico, ao tratamento quimioterápico, à cirurgia, enfim, seja qual for o tratamento, a fé, né, em Deus, o poder divino junto com o poder que tem aqui na Terra, eles juntos fazem, né, com que você realmente consiga seguir em frente se sentindo mais forte. Essa é uma história que, inevitável pensar, será que isso poderia ser evitado, né? Porque 23 anos ainda não tinha sido mãe. Então a gente começa a pensar, será que tem alguma coisa que estamos fazendo e que causa o câncer? Então a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos falar já caminhando para a cura, então a gente vai falar sobre tratamento. Isso vai incluir, você pode ter certeza, a tua ação também.
Então vamos sair para o intervalo, a gente sai com música toda especial aqui nesse programa também especial. É preciso saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver, saber viver, saber viver. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder florir, é preciso a chuva para florir. Esse programa é um presente para você que me acompanha de todo o Brasil aqui pela TV Evangelizar. Quer você tenha passado por uma história de superação de câncer ou não. Pode ser que você conheça alguém que esteja recebendo esse carinho. Nós estamos aqui para falar sobre a vida que traz esse Outubro Rosa. Prevenção, cura. Já já a gente vai entrar nesse momento da cura. Agora eu vou convidar você para vir aqui comigo para a gente falar sobre a autoestima, que também entra em jogo numa forma tão delicada. Estou com mais duas convidadas aqui. Estou com a Sueli Mugnai e a Tânia Pereira, certo? Sejam bem-vindas, viu? E eu queria que vocês dessem uma palavrinha, fiquem bem à vontade. Você é uma paciente superada, certo? Sim, paciente superada, curada, graças a Deus. Graças a Deus. Há quanto tempo, minha querida? Há 4 anos. 4 anos. Em 4 anos, ainda em remissão, né? Mas aí na esperança de ganhar já a tão sonhada alta, né? Que todo paciente oncológico espera. Então, eu penso que agora, em janeiro desse ano, eu consiga a minha tão sonhada alta. E eu não seja mais chamada paciente oncológica. Então, estamos nessa caminhada. Mas, graças a Deus, o tratamento respondeu certinho, deu tudo certo, graças a Deus. E foi, assim, uma caminhada difícil, mas a vitória chegou. Graças a Deus. Sim. E que bom que você veio aqui, porque para compartilhar um pouco com a gente. E falando desse cantinho todo especial aqui, nós temos vários elementos, né, Sueli, que você preparou, as perucas, que são tão importantes, mas o que mais que você trouxe aqui que você considera importante? Obrigada por nos convidar para vir. Imagina, eu que agradeço. Prazer. Além da peruca, né, que devolve a autoestima para a mulher e... Esse é cabelo natural, cabelo humano. Olha só, natural. Cabelo humano. Nós também fazemos a mama de silicone externa, né, de polímeros de silicone. Que é essa aqui? Que é essa aqui, para a mulher que fez a retirada e não fez ainda a cirurgia, a né? cirurgia para a reconstrução da mama e também o sutiã para que abrigue essa mama para que não caia, próprio, né? Que é própria, que vai aqui dentro, que ele né? tem o suporte ali. Ele tem o suporte ali no lado direito, lado esquerdo, se ela perdeu uma mama ou se ela perdeu as duas. Então isso aqui é tudo feito pela nossa instituição, pela Atitude na Cabeça e entregue gratuitamente para as pessoas que nos procuram. Que legal. Temos também um banco de lenço, de turbantes. Vocês contam com doações ou não? Sim, contamos exclusivamente com doações. 100% doações. 100% doações. E você conheceu a Sueli lá? Conheci a Sueli lá, para o tal qual a minha nora, ela foi doar o cabelo dela para fazer uma peruca para mim. Né? Olha no só. momento em que eu comecei a perder meu cabelo, ela fez uma surpresa. E aí ela falou assim, sogra, vou te levar num lugar onde eu estou doando o meu cabelo para fazer uma peruca para você. Que legal. E eu realmente saí de lá do Atitude com uma peruca, os lenços, né? Turbantes e uma infinidade de coisas que eu nem imaginava que tinha todo esse suporte, né? Olha só. E a peruca realmente foi assim para mim crucial. E eu não usei a peruca, né? Eu optei por assumir a minha careca. Você teve essa opção. Exatamente. Mas para quem, né, é assim, a autoestima da mulher é tudo, né? Nesse momento que está vivendo esse processo, né? Então, é bem importante. Sueli, vocês que confeccionam lá no Instituto? Isso, nós que confeccionamos também.
Temos outros parceiros também que fazem, mas nós também confeccionamos. E como que é? A pessoa que quer fazer a doação... É muito importante essa pergunta. Ela chega o cabelo assim ou não? Como que é? É muito importante por quê? Porque toda doação de órgãos é respeitada. A doação de cabelo, as pessoas não procuram se informar antes de fazer a doação. Então, para uma doação correta, para que a gente tenha um produto de qualidade, nós aceitamos... Isso é para qualquer instituição. O mínimo de 20 centímetros de cabelo, ele tem que estar lavado e seco. E na hora de cortar, separar em mechas, para que a gente possa aproveitar melhor o cabelo. Mechas para vocês. Isso. E o cabelo não pode estar molhado para que não crie fungos. Não é? Então, a gente pede o mínimo de 20 centímetros para que a gente possa trabalhar na costura, que esse cabelo vai ser costurado, dobrado, vai ser tirado todo o cabelo com menos de 10 centímetros. Então, precisa ter no mínimo 20 centímetros. Que legal. E isso te ajudou? Nossa, meu Deus do céu, foi assim essencial na minha vida, né? E quando eu cheguei no Atitude na Cabeça, eu cheguei para doar o meu cabelo, que ele já estava, né, começando a se desprender. Também pode ser fazer essa doação? Exatamente. Então eu cheguei lá e perguntei para a Sueli, o que dá para aproveitar aqui? Ela falou, ainda dá para aproveitar. Então ela tirou todo, raspou a minha cabeça e ainda pôde aproveitar o meu cabelo. Então foi aí que eu cheguei no Atitude, né? Então, como gratidão, eu, obviamente, voltei depois do fim do meu tratamento, devolver tudo que eu tinha levado da ONG e lá eu me tornei voluntária como forma de agradecimento, pelo menos um pouquinho, né? Mas que bonita essa tua história, hein? Vocês prestaram atenção, né, gente? Ela estava ali passando por um momento de dor dela. Sim. E ela foi lá para doar o próprio cabelo antes de receber. Que bonito isso. Deu para aproveitar, então vamos aproveitar, não vamos jogar no lixo, né? Então... eu acho que foi bem aproveitado, né, Su? Sim, e esta é uma opção da atendida nossa. Nós nunca indicamos ela cortar o cabelo ou forçar, não. Ela decide o tempo dela. Sim, né? Porque a maioria das atendidas, elas vão ter um tempo depois do começo da quimio que vai perder o cabelo, né? Se for perder, e que o médico indica esse tempo. Mas a gente só faz o corte do cabelo se ela já estiver preparada para isso. Senão, ela fica com o cabelinho dela até o último fiozinho ali, dependendo da esperança dela. Sim. Né? Agora, a gente já vai falar sobre cura. Vem aqui um pouquinho com a gente, faz favor, minha querida, para a gente falar, já que a gente vai entrar na questão do tratamento em si, qual que é a diferença que você vê numa paciente que está envolvida, por exemplo, com uma instituição como essa, que tem autoestima mais elevada? Isso faz diferença na hora do tratamento? Sem dúvidas. São projetos assim, né, e parabéns, que são tão importantes, que fazem com que a paciente resgate a autoestima. Eu penso que operar uma mulher com câncer de mama, mexer na mama, né, seja uma cirurgia conservadora onde a gente vai tirar só um pouquinho, ou às vezes uma mastectomia onde sai toda a mama, muitas vezes auréola, mamilo, isso tem um impacto muito significativo na vida daquela mulher. E ainda mais pensar em perder o cabelo. Então, muitas chegam na consulta e falam, doutora, mas o meu cabelo vai cair? A quimioterapia não vai mais fazer meu cabelo cair. Então, assim, elas terem essa opção, muitas assumem a careca com muito orgulho, mas tem muitas que não querem e está tudo bem também, né? Cada mulher é única, cada mulher sente da sua forma. Então, ter um projeto assim é sensacional. Com certeza faz o tratamento ser diferente. Sim. Então, muito obrigada, viu? Pela missão. Só fazer um adendo aqui. Nós temos esse nosso projeto, ele é para todo o Brasil e exterior, nós atendemos. E nós temos alguns lugares no Brasil, como no Mato Grosso, nós temos em Rondonópolis o nosso projeto junto com os médicos. Quando o médico diz que o cabelo vai cair, que ela entra em desespero, ele já fala, mas você tem uma atitude na cabeça que vai cuidar de você. Quer dizer, ela já sai segura que ela vai ter a peruquinha dela. E o nome do projeto é maravilhoso, né? Atitude na Cabeça. Eu amei esse nome. E para você não ficar sem a sua identificação do Outubro Rosa, a gente trouxe um carinho para você. Nossa, mas que chique isso, gente. Olha isso, que coisa mais linda. Cadê, ó?
Muito bonito, mas que delicadeza, muito obrigada. Obrigada para você lembrar. Com certeza, vou usar durante o mês. Que o câncer, nós cuidamos dele, assim como as doutoras, 365 dias por ano. E que a gente tem que lembrar dele fora do outubro também. Com certeza. Né? Muito obrigada, viu, pela presença. E é o que a gente sempre fala, tenha atitude você também, né? Então, se protegendo, se cuidando, né? E fazendo doação, né? Que é importante. É o que nos move. Com certeza. Muito obrigada. E nós parabéns pela iniciativa. Obrigada. Viu? Vamos voltar para os nossos lugares aqui, né? Vamos sentar aqui no nosso cantinho para a gente, então, finalmente falar sobre a cura, né? Até porque 95%, esse é o número mesmo, 95% dos casos tem cura. Isso é muito bom, gente. Isso é maravilhoso, né? É uma ótima notícia. O que isso implica? Bom, a gente acabou de ver uma história ali, ela está esperando ali, depois de 4 anos, a alta. Né? Vamos falar um pouco dessa alta, quanto tempo de quimioterapia, o que mais que temos além da quimioterapia? Doutora Priscila, quer comentar? Então, quando a gente fala em tratamento e alta, né, normalmente a gente fala que a paciente, após 5 anos, entra numa fase mesmo mais tranquila. Mas a alta mesmo, a gente é apegado com as pacientes, a gente não dá, não. Então, assim, essa mulher vai ter que cuidar das suas mamas de maneira habitual, como todas as mulheres, com exame anual, a depender de como foi seu tratamento cirúrgico, a gente define qual é o exame. Então, o cuidado nunca vai acabar para essa mulher. Né? E quando a gente fala em cuidado, a gente fala também em mudança de hábito de vida para essas mulheres já tratadas. Então, isso é super importante, porque a quimio vai durar... Que vale para todas essa, né? Para quem teve, para quem não teve, para quem quer prevenir tudo. Exatamente. Mas quando a gente fala em tratamento, o tratamento é aquela fase pontual, a tempestade ali que passa, né? Então, são os 6 meses de químio, eventualmente um pouquinho mais, a cirurgia, a radioterapia, o bloqueio hormonal em algumas mulheres que vai durar aí de 5 a 10 anos. Mas e depois? Essa mulher precisa ter um olhar de mudança de hábito de vida. Estima-se que mulheres pós-tratamento que praticam atividade física regular, pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada e intensa, reduz o risco de recidiva em aproximadamente 40%. Nossa, então bastante. Tem muita tem muito coisa peso no exercício. Feita. Tem. E mudança alimentação de hábito, tem também ou não? Alimentar, exatamente. Então... Porque, sabe o que eu fico pensando? Por exemplo, a gente está falando de prevenção aqui. Então, a gente tem que olhar para as crianças, certo? Para as meninas. Não só para as meninas, né? Tem que olhar para todo ser humano. Mas as meninas que estão ali, que não se alimentam bem. Hoje a gente tem muito fast food, hoje a gente tem muita comida fora de casa, muito doce, muito açúcar. Isso pode ser um fator de peso lá na frente? Isso é um fator de peso. Já tem essa certeza na ciência. Já tem estudos que mostram que o consumo de alimentos ultraprocessados, açúcar em excesso, alimentos desembalados, como costuma ser majoritariamente a nossa alimentação diária, está diretamente relacionado ao desenvolvimento do câncer de mama e também outros tumores, como câncer de colo retal, né, cólon, intestino. Então, a gente precisa falar em mudança de hábito alimentar também. E quando você fala nessas mudanças, quando se fala em adultos, a gente tem um peso, mas as crianças, eu acredito que a proporção seja ainda mais grave, né? Porque uma criança que, sei lá, dá um número assim para mim, dá uma ideia, o que seria muito para uma criança? Para que ela comece a mudar já, para que as famílias que estão aqui nos assistindo, as mães, os pais, vão falar assim, não, eu preciso, pelo jeito, isso aqui mexe comigo. Você entende? Quero que a pessoa veja que está dentro da casa dela essa possibilidade de mudança. O exemplo arrasta, né? Então a gente precisa falar isso. A Sociedade de Pediatria recomenda que a gente não introduza nenhum tipo de alimentos ultraprocessados, açúcares, refrigerante, na alimentação da criança antes dos 3 anos. Até quantos anos? Até 3, pelo menos, para a gente começar a pensar em algum tipo de introdução de industrializados. Esse seria o cenário ideal. A gente sabe que, dependendo da rotina de cada família, isso não é o que acontece. Sim. Então, a gente precisa falar em voltar a comer alimentos da terra, né? Introduzir frutas na vida das crianças, na nossa vida, o consumo diário de fibras, frutas, verduras, enfim. Todo esse olhar para a comida de verdade. E isso, o exemplo arrasta e... Eu acho que é mais difícil mudar hábito no adulto do que na criança. Sim. Então, na verdade, a gente precisa fazer esse alerta, porque as pessoas de casa têm esse olhar de eu preciso mudar primeiro, porque a criança é uma consequência, a criança vem no exemplo dos pais.
Que legal. Bom, eu sei que a gente poderia falar de muitos outros assuntos aqui, não é? Acredito que as principais dúvidas, espero que tenham sido respondidas, mas do contrário, você vai ter o contato das 3 aqui também para mandar mensagem lá no Instagram, vai aparecer tudo aí para você. Eu queria que vocês deixassem cada uma individualmente uma mensagem deste Outubro Rosa, né? Estamos no início do mês, então temos todo o mês para refletir, para ainda falar sobre esse assunto, mas vamos abrir essa consciência. Quer começar por ali, por aquela ponta agora? Bom, a mensagem que eu deixo é o seguinte: a saúde, a nossa saúde depende de nós mesmos. A gente não pode terceirizar a nossa saúde. Porque o governo não me deu, porque eu preciso que meu marido me leve, eu preciso... Não. Eu preciso entender o que é bom para mim, para a minha saúde. Então, fazer mamografia é importante. Fazer mamografia realmente reduz o risco de morrer por câncer de mama. Então, eu tenho que ir atrás da minha mamografia. Então, esse é meu recado. Obrigada por quebrar um mito que a gente tem, né? De alguns médicos que falam que a mamografia pode ser um risco para câncer. Você está quebrando essa... Isso é um mito. Isso é um mito, assim, é uma fake news que agora a gente conhece o que significa isso, e é muito importante que a mulher conheça, vá atrás do que é o certo, do que é o correto, né? E os grandes estudos populacionais mostraram a redução de morte por câncer de mama no grupo que faz mamografia. Então, e depende de você. Para a gente ter uma ideia, no ano passado foram feitas 3 milhões de mamografias no país, deveriam ter sido feitas em torno de 30 milhões. Nossa. E por que não está sendo feita? Porque as mulheres, muitas não vão até o posto de saúde fazer a mamografia. É um alerta, né? Isso aí é um alerta. A gente falar durante esse mês de outubro, sim. Doutora Priscila? Eu quero falar justamente da redução do risco. Eu acho que de outubro a outubro a gente precisa alertar sobre os exames de imagem, o cuidado, mas a gente precisa mudar o hábito da população. Acho que isso vai ter impacto em a gente reduzir os números. 17% dos tumores de mama não aconteceriam se a gente mudasse hábito de vida. Então, meu incentivo é que a gente fale disso, fale da mulher metastática também, que está fazendo um tratamento crônico, e dê voz a outras pautas no Outubro Rosa e de outubro a outubro. Muito obrigada, minha querida. Eu concordo com tudo que minhas brilhantes colegas falaram. E eu penso que Outubro Rosa a gente precisa falar sobre autocuidado. Talvez se fosse resumir uma palavra para mim é o autocuidado. A mulher é um ser humano especial que foi criado por Deus e que tem uma tendência de cuidar de tudo e de todos ao seu redor e esquece de cuidar dela mesma. Então, que nesse outubro a gente possa priorizar a nossa saúde, fazer as mudanças que a gente precisa e ter esse momento para nós de autocuidado, cuidar da nossa saúde mamária, global, mental, emocional. Então, autocuidado. Muito obrigada, doutora Marcele, doutora Priscila, doutora Cristiane. Obrigada a Sueli, que já saiu daqui, também a paciente que veio junto aqui, a Tânia. E Cris Beatriz, muito obrigada também pela tua presença e principalmente você do outro lado, né, que nos acompanhou durante esse programa especial. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês e obrigada a você que está aí do outro lado e que vai se cuidar mais a partir de agora, né? Vamos finalizar com música, né, gente? Programa especial pede. Fica com Deus, tá? Tive pressa e levo esse sorriso